Em retaliação ao Supremo Tribunal Federal, a Comissão Mista de Orçamento da Câmara rejeitou uma medida provisória que liberava um crédito extraordinário de R$ 1,3 bilhão para o Poder Judiciário. Essa ação ocorre horas depois da Corte suspender o pagamento de emendas parlamentares que não tenham transparência. E é que leia-se ministro Flávio Dino. O plenário ainda precisa se debruçar sobre essa decisão. Essa verba atendia a uma decisão do Tribunal de Contas da União. Mas os parlamentares alegam que a rejeição ocorreu pois a medida não cumpriu os preceitos legais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma sessão para hoje e a expectativa é que os deputados mantenham a negativa. Mais uma guerra travada, então, entre Congresso e Judiciário. Judiciário não, né? Vamos falar, o Judiciário acaba sendo atingido pela medida, porque ele deixa de receber o recurso, mas é o STF que está no centro dessa guerra. Exatamente. É uma briga aqui muito grande entre o STF e o Legislativo. E o que aconteceu nesse caso foi que os parlamentares quiseram mandar o recado para Flávio Dino, dizendo, né, então você vai rejeitar tanto as emendas PIX como as emendas impositivas que afetam tanto, né, os parlamentares, ainda mais nesse período agora de eleições e reeleições. Mas eles mandaram esse recado fortemente, rejeitando. O próprio deputado Orlando Silva, ele se manifestou dizendo, né, criticando essa questão, falando que eles não conseguiriam mandar o recado que eles querem e que não se chegaria a lugar nenhum dessa forma. A discussão é muito grande, é muito boa, porque afinal é 1,3 bilhão de reais por MP. Então, qual foi a questão que eles alegam justamente por não cumprir os requisitos? Uma medida provisória precisaria de relevância e de urgência para ser aprovada. E eles dizem que, no caso, não tem essa relevância e essa urgência. Será que tem? Será que não tem? Os parlamentares deveriam entrar nesse mérito de um orçamento do Poder Judiciário? E um outro problema ainda maior nessa questão é que, quando a MP ela entra em vigor automaticamente. Uma grande parte desse dinheiro já foi destinado e já foi gasto. Então, é um outro ponto aqui a ser levado em consideração agora para o Arthur Lira discutir e ver se vai manter isso ou não, né? A expectativa, segundo as nossas apurações, é que os deputados vão manter esse posicionamento da comissão. O que você acha, Maíra? Eu acho um absurdo o Legislativo reagir dessa maneira por conta de uma decisão do ministro do Supremo que vem muito ao encontro, acho que, do anseio popular da gente saber, de fato, para onde estão indo essas emendas PIX, emendas impositivas, etc. Porque, na realidade, não se tem notícia no mundo de um parlamento que tenha esse poder para a execução orçamentária. Isso é atribuição do Executivo, não é atribuição do Legislativo. E aí, quando você tem uma decisão do ministro do Supremo, e acho que o ministro Flávio Dino, ainda bem que deu essa decisão, pautado na questão de garantir eficiência, de garantir transparência, de onde está sendo aplicado o dinheiro público, né? E acho que ele faz isso muito com segurança, de uma vida dedicada não só à magistratura, mas enquanto político, enquanto ministro de governo, ministro do Executivo. Acho que ele conseguiu estar ali nos 3 eixos dos poderes do Brasil, Legislativo, Executivo e Judiciário. Isso vem em prol da própria população. O Congresso reagir a uma medida salutar de transparência, visando a transparência e eficiência, é triste. A gente vive num regime presidencialista. O parlamento ele tem a sua atribuição, não é falar aonde tem que ser feitos os gastos orçamentários do Brasil. Como eu disse, não se tem notícia de outro país que os parlamentares tenham tanto acesso ao dinheiro para poder alocar nos seus espaços. Uma das coisas que eles falam é que o deputado ele conhece melhor a sua base, aonde precisa de mais recursos financeiros, mas a gente sabe que não é bem assim, e o Executivo foi eleito pela maior parte da população. Então, eu lamento muito essa queda de braço entre os poderes. Eu acho que não é bom para o avanço brasileiro. Ainda que esse discurso, Deise, que a Maíra levantou, faça sentido para muita gente, de que às vezes um deputado ele tem mais conhecimento das necessidades regionais do que o executivo, né, que centraliza o poder e não consegue chegar muito bem às pontas.
Ainda que isso faça sentido para muita gente, o ponto central dessa discussão, ninguém está falando em não pagar emendas, ninguém está falando em retroagir nessa questão e voltar a concentrar todo o recurso federal no governo, no executivo. A questão é dar transparência. Por que tanta relutância em dar transparência? Essas emendas PIX, por exemplo, que são um maior sinônimo de falta de transparência, são recursos que são depositados diretamente nos cofres da prefeitura ou então do governador lá do estado, sem determinação e definição de um projeto, sem justificativa. O dinheiro é nosso, da população, que está sendo determinado ou destinado para alguma questão qualquer, e a gente nem fica sabendo disso. Por que não dar transparência? Qual é o problema? De novo, sobrou para mim. Então, Lívia, eu acho que tem alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, o sistema brasileiro todo ele está meio desorientado, né? A gente está vendo Maravilhosa definição. A gente está vendo a agenda que antes era do executivo, ela foi para o legislativo. A gente está vendo o que acontece já há alguns anos aqui no Brasil, que alguns autores chamam de supremocracia, né? Essa tentativa e essa insistência do Supremo Tribunal Federal em fazer parte da agenda midiática, né? Em se destacar, em ser parte do protagonismo. E eu vejo essa atitude do ministro. É óbvio que tem que ter transparência nessas emendas, né? Eu nem vou falar da excrescência que é o orçamento secreto, a gente tratar ele hoje como se ele fosse quase ilícito, né? Porque foi isso que aconteceu. Antes era, nossa, que horror, que horror, que horror, e agora o orçamento secreto ele já está aí nas discussões do dia a dia. É óbvio que quando o ministro do STF ele pede transparência, ele está fazendo a coisa mais acertada do mundo. Mas eu me pergunto até que ponto, e aí é só para trazer um debate mesmo para a mesa, mas até que ponto esse pedido de transparência, ele também não é uma forma de dizer para o Congresso Nacional, que eu concordo, mas para o Congresso Nacional, olha, vocês estão com muita sede. Vocês estão pedindo demais. A gente sabe que agora teve um adiantamento das emendas PIX, né, que era para elas acontecerem depois do período eleitoral. Sim. O Congresso pressionou e o governo teve que liberar um monte de verba aí antes do período eleitoral, além do fundo partidário que os parlamentares já têm, né? Então é interessante como essas emendas elas aparecem todas em ano eleitoral. Então a pergunta que eu faço é até onde essa reprimenda do STF ela tem a ver também com um recado muito claro para o Congresso Nacional que é, pô, para aí, né? E tá certo, é para aí. Mas essas discussões elas têm um bastidor muito mais interessante. E aí o Congresso acaba retaliando também, né? E a reforma tributária, não pode discutir em regime de urgência porque 45 dias é muito pouco. Mas aí essas tretinhas aí elas vão acontecendo. E Ana, quero te ouvir sobre isso também. Tá tudo errado, Ana? Ou tem alguma coisa certa? Você concorda pelo menos que essa descentralização, ao contrário do que defendeu a Maíra, dos recursos, são mais de 50 bilhões nas mãos dos parlamentares em emendas, aí eu estou falando do montante geral, tá? Não só dessas impositivas. Você acha que essa descentralização faz sentido nessa configuração política, nesse regime que nós vivemos? Lívia, eu até acho que sim. Eu acho que faz sentido e se fosse utilizado da maneira correta, seria algo positivo, porque justamente você descentralizaria incentivos e recursos e repasses, de modo que mais perspectivas seriam utilizadas para fazer esse tipo de repasse. O grande problema é que isto não é feito da maneira adequada. E a gente sabe, e é até um pouco perturbador a nossa conivência com isso, é que a gente pode falar assim, o fato de que essas emendas elas são utilizadas muito mais como um cacique eleitoral ali para apoiar um determinado candidato ou a sua própria reeleição, muito mais para marcar território do que propriamente para fazer um investimento em prol da população. Passado esse ponto, se a gente for discutir o quanto atrasa a nossa sociedade, todas essas discussões entre os poderes, aí a gente não sai dessa mesa hoje. Porque eu acho que, assim, existe toda uma questão a respeito aí da independência dos poderes e de um não se sobrepor ao outro, o que na prática é algo muito delicado, porque existem, sim, áreas cinzentas em que um precisa entrar ali, aí ele entra um pouquinho a mais, aí gera uma reação toda. Não estou discutindo isso. Mas é importante que esse equilíbrio seja mantido e é importante que os três poderes consigam se lembrar de que eles agem para um bem comum e de que eles agem em busca de um mesmo objetivo, que é o melhor para a nossa sociedade. E isso não está acontecendo, porque o que a gente mais vê
é um poder se defendendo dos outros. Isso daí, se você abre qualquer jornal, se você assiste qualquer programa nosso, você vai ver que é isso. Que fica essas intrigas porque eles estão sempre tentando defender o deles. E isso é muito prejudicial à sociedade. Eu acho que, assim, neste caso específico, é muito difícil alguém discutir a importância de dar transparência para onde esse dinheiro está indo. Essa sempre foi uma crítica a essas emendas e é uma crítica mais do que justificada, porque o mínimo que eu, como contribuinte, quero saber é para onde o meu dinheiro está indo. Sim, no passado, orçamento secreto. Agora, emendas PIX. A gente pode mudar o número lá no RP, mas no fim das contas gera as mesmas distorções, sobretudo em ano eleitoral. Uma das coisas que o Flávio Dino barrou também em relação especificamente à decisão anterior das emendas PIX, que agora foi uma decisão voltada para todas, né, as emendas impositivas, ele proibiu ou suspendeu a possibilidade, para ficar mais suave, de que um deputado ou um senador de um determinado estado determinasse um valor para ser enviado para um outro estado, porque aí quebra aquela justificativa que a gente estava falando de que as emendas são importantes porque o deputado conhece a realidade que ele vive naquele estado e naquela cidade, ninguém melhor do que ele para definir para onde algum recurso pode ser direcionado. E aí entra aquela questão, se o deputado do Rio está mandando recurso para um deputado lá do Acre, por quê? Tem ligação política. Em ano de eleição, a distorção que gera. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas acontece. Exatamente. E uma das discussões muito grandes que ficam aqui, que o ministro Flávio Dino levantou, foi que, assim, nesse caso aqui, para quem não acompanhou, você consegue saber de onde o dinheiro está saindo e para onde ele está indo. Então, tem uma certa rastreabilidade, mas fica a questão de por quê, porque não precisa ter um projeto em específico, fica livre para o parlamentar enviar esse dinheiro da forma que lhe convier. E, de fato, né, essas coligações políticas e tudo mais tem muita relevância em âmbito de em época de eleição, mas o que fica uma grande discussão, que gera toda essa discussão, é o quanto um poder estaria novamente interferindo no outro, né? Seria que o caso do STF interferir em algo que é do orçamento do Legislativo? E aí, da mesma forma, a pauta que trouxemos aqui hoje, o Legislativo interferindo no orçamento aqui do Judiciário e tendo sempre essa briga entre os poderes, onde, como foi dito aqui, o melhor seria todos unidos e cada um fazendo ali o que lhe é prescrito pela lei, né? E aí tem uma outra questão. Ai, meu Deus, lá vem. É uma outra questão. Deixa eu passar para a Maíra. É uma pergunta muito fácil. Eu já baixei a cabeça aqui, ó. Evite contato visual. Vocês brincaram tanto com isso que eu me esqueci da questão séria que eu ia levantar. Lembrei. Lembrei. Maíra, tem essa justificativa que muitos críticos, como a nossa amiga Laura faz, sobre a invasão de competência. Mas aí vem o STF e diz, não estou invadindo competência, eu fui provocado. Partidos políticos entraram com uma ação aqui na corte questionando a constitucionalidade dessas emendas. Eu estou agindo porque eu fui provocado. E aí, faz sentido? É exatamente isso nesse caso em específico com relação à emenda PIX, justamente porque ele suspende o trâmite dessas emendas até que se sobrevenha critérios de especialmente transparência. Sim. Então, olha, não estou retirando essa modalidade, mas estou suspendendo justamente por isso, não há transparência. E aí é o que a Laura falou, sai a emenda de determinado parlamentar, vai para determinada cidade, mas você não sabe nem aonde isso vai ser aplicado, de que maneira isso vai ser aplicado. E a gente teve, no passado, uma série de denúncias de corrupção nesse sentido, com cidades que não tinham número de pessoas, mas que tinha tantas próteses dentárias, que era muito maior do que o número de população daquela cidade. Vou tentar recuperar esse caso enquanto você fala. E aí, a gente fica numa situação bastante delicada, porque se um partido manda, e eu estava hoje escutando um debate nesse sentido entre dois juristas e dois jornalistas, que era, se um parlamentar manda para uma determinada cidade, a cidade já tem 5 ambulâncias, ele manda mais uma ambulância para aquela cidade e a do lado não tem nenhuma. Como que fica essa organização orçamentária e do próprio executivo, do executivo local, não estou nem falando só do executivo nacional. Então, por essa razão que eu acho que é de se comemorar
essa decisão do ministro Flávio Dino, porque a gente está falando de transparência de dinheiro público, que é para ser aplicado em prol da sociedade e não para interesses escusos. Se o dinheiro ele é para ser aplicado em prol da sociedade, qual é a razão para que a gente não tenha transparência e não se demonstre a eficiência daquele dinheiro que está sendo alocado naquela localidade, naquele local? Não, lembrando que, por exemplo, se você é um funcionário, um servidor público, os seus rendimentos estão lá bonitinhos no portal da transparência. Então, por que isso não vale para o outro lado da moeda? Para quanto o Estado coloca de dinheiro público? Aonde ele vai colocar o dinheiro público? Assim, não faz o menor sentido. O portal da transparência só serve para uma parte das pessoas? Não faz sentido. E tem outra coisa, Ana, o nosso Congresso é o segundo mais caro do mundo. Então, assim, nada fecha nessas contas, né? Tem, de novo, assim, essa bagunça entre os poderes, o segundo congresso mais caro do mundo, aí essas emendas que a gente não sabe de onde vem, para onde vão, para que servem. É tudo feito muito às escuras, né? É um negócio, assim, que chega a beirar o ridículo, sabe? Para não dizer outra palavra. Eu fico muito assustada com isso, mas o que mais me preocupa também, às vezes, é... A gente saiu em 2013 às ruas por causa de um aumento na passagem de ônibus. Me estranha a gente não sair às ruas. Dormimos, né? A gente acordou dormindo. Foi uma das maiores... Sabe, porque motim, isso que né? acontece no Congresso Nacional hoje, assim, é uma aberração. Não tem outra palavra para isso. Assim, como assim eles têm esse montante todo de dinheiro nas mãos e ninguém sabe o que acontece com isso? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu sempre dou. Mas tem um hospital, Alagoas tem o pior índice de saúde do Brasil. E tem um hospital em Alagoas que ele o comando dele está há anos já com a família do Arthur Lira, primos, enfim, o Hospital Veredas, né, Maíra? E o hospital decretou falência. Nos últimos anos, ele foi o hospital que mais recebeu emenda do Arthur Lira para beneficiar o hospital. Enfim, me decreta falência e o Estado é o Estado com pior índice de avaliação na saúde. E aí, o que tu explica disso? Sabe? Pronto, emendas PIX, emenda que a gente não sabe o que acontece com esse dinheiro. R$1 bilhão em emenda e o hospital decreta falência. O Dino definiu essa suspensão, como a gente estava explicando, o plenário ainda vai se debruçar sobre isso e a Maíra tocou num ponto que é fundamental a gente reforçar. Ele suspendeu, não proibiu, até que o Congresso Nacional dê mais transparência para a execução dessas emendas. E um dos argumentos do deputado Orlando que você citou, foi que parte das emendas suspensas já chegou a ser empenhada. Então, assim, um processo de pagamento que já foi iniciado. Nem sei tecnicamente como isso funciona. Se a emenda já foi empenhada, não sei se alguém saberia me dizer. Algo pode frear esse processo para que lá na frente ela não seja liberada? Há exceções, inclusive, tá? Emendando um assunto no outro. No caso de obras em andamento, né, projetos essenciais, essa suspensão que foi definida pelo Flávio Dino não se aplica. Ele mesmo fez essa determinação. Agora, quem? A gente sabe quem. Nossa. A gente sabe quem. Nossa, mas por quê? A pergunta é por quê, né? Por que não agimos diante disso, né? Alguém definiu, vou passar para a Ana, alguém definiu, olha para mim, Ana. Meu Deus. Olha para mim. Alguém definiu que parte do orçamento federal, 50 bilhões em emendas, deve ser isso também para 2025, porque eles já estão se articulando em relação a isso no Congresso com o governo. Alguém definiu que parte desse recurso vai ser gerido pelo Congresso, não há transparência em boa parte dessas emendas e está tudo bem. Por que não fazemos algo? E além de se manifestar, tem algo que nós podemos fazer no âmbito jurídico, por exemplo? Eu acho que a grande palavra que define isso se chama governabilidade. Nós já vimos essa história no Brasil recente antes e quando existe um atrito profundo entre o Congresso e o Poder Executivo, o governante acaba não tendo mais força suficiente para conseguir governar o seu próprio país, embora democraticamente eleito. Então, a gente vê que o Poder Executivo acaba ficando um pouco refém do Congresso. E a forma como ele consegue sair dessa situação é justamente mandando dinheiro. E pode perceber, essas emendas elas aumentam a cada ano, aumentam de forma expressiva, exatamente porque todos os envolvidos sabem disso. O Poder Executivo não consegue uma maneira, até pelas barreiras constitucionais que a gente tem, não consegue uma maneira de sair dessa posição de refém que ele tem hoje e
infelizmente, o poder judiciário também tem suas limitações e também acaba ficando refém dessa situação. Então, é muito mais um arranjo, um acerto político para que o governante consiga governar do que, mais uma vez, aquilo que é melhor para a sociedade. Presidencialismo de coalizão. Isso foi criado aqui? Sérgio Abranches. Foi criado aqui? Brasil? Brasil. É uma definição do Sérgio Abranches. É o que nós vivemos? Não, a gente vive um presidencialismo de cooptação. Faz sentido, mas eu queria que você explicasse por que está acontecendo isso. Nós somos um presidencialismo, nosso regime é o presidencialismo, mas com base nisso que a Ana falou, que o governo é cooptado mesmo a passar parte desses recursos, porque senão ele não consegue governar. Não era melhor mudar, então, para um semipresidencialismo? Para um parlamentarismo? Enfim. Eu acho que o sistema brasileiro ele já é danificado desde o início, né? Então é muito complicado. Eu até estava ouvindo vocês falarem aqui, estava lembrando de algumas coisas que eu vou contar agora, já que me passaram a palavra. Mas desde a abertura democrática, a melhor relação que o Congresso teve com o Executivo, pasmem, foi durante o governo Itamar Franco. Assim, cientista político, a gente tem como um exemplo de relação com o Congresso Nacional o período do Itamar Franco. O Sérgio Abranches, ele cunhou esse termo presidencialismo de coalizão em 1988. Até ele hoje já faz uma avaliação desse termo, ele diz que o termo está em desuso por causa das mudanças na política brasileira, né? O que se tinha como base na Constituição de 88, o que se tinha como base para as relações entre executivo e legislativo? A liberação de emendas, ela tinha, de novo, aqui um princípio de ouro, que era justamente manter a governabilidade, mas também assessorar os parlamentares para que eles pudessem beneficiar suas bases e ajudar nessas bases. Mas como aqui no Brasil a gente deturpa e deturpa muito, o que começou a acontecer foi justamente essa negociação do toma lá da cá, que a gente parte do presidencialismo de coalizão e vai para um fisiologismo. E aí a gente tem partidos fisiologistas desde a época da ditadura, mas eles acabam ganhando força, principalmente a partir do mensalão. E eu não estou falando que no governo anterior não teve quebras de regra, né? A gente sabe ali, violação do painel do Senado, tudo isso. Mas aí a gente tem essa extrapolação desse presidencialismo de coalizão. Então, essas trocas entre executivo e legislativo, elas acabam se tornando pura e simplesmente favores. Aí a gente tem um outro problema. Desde o Eduardo Cunha, na presidência da Câmara dos Deputados, a gente tinha um acordo de cavalheiros entre os partidos políticos que cada ano um partido político assumiria a presidência da Câmara dos Deputados. O Eduardo Cunha quebrou isso, trouxe o Centrão de volta, e aí as negociações que até então estavam em stand-by, esse fisiologismo que estava em stand-by, ele voltou com força total. Então, o acordo de cavalheiros que existia no Congresso Nacional, e pasmem, existia, ele foi quebrado. A partir daí, é ladeira abaixo. Então, o que a gente tem hoje é pura e simplesmente um sistema, eu acho que a gente colocou a pá de cal nesse sistema com o orçamento secreto. A gente tem um sistema hoje que dificilmente vai voltar para aquele período do Itamar Franco, ou para o próprio Sérgio Abranches decretou a morte do presidencialismo de coalizão, então a gente não tem mais como voltar para esse sistema. O que o Flávio Dino faz hoje tem um objetivo honesto, assim, que é realmente, peraí, vocês estão cobrando demais do Palácio do Planalto, então agora eu quero saber, para onde vocês estão mandando isso daí? Existe um princípio de ouro no meio disso tudo, né? Por mais que a gente saiba que, tá bom, foi indicado pelo presidente Lula, mas existe um princípio aí que, peraí, sabe? A gente está extrapolando a coisa, até onde o governo vai liberar dinheiro para os parlamentares darem um pouco de governabilidade? O presidente Lula, desde que ele assumiu, desde o primeiro dia, toda votação que entra no Congresso Nacional é voto a voto. Assim, não existe um projeto que os parlamentares param e digam, não, olha, isso daqui é para o bem do país. Não, ou libera... Ou só a PEC da anistia. Ou libera dinheiro ou a gente não vai votar nada. Então, alguma coisa ela tem que ser feita. Agora, essa volta para o presidencialismo de coalizão, eu acho que não tem mais como o Brasil voltar a viver esse momento. Assim, porque as coisas foram extrapoladas e, assim, começou muito forte ali com o Eduardo Cunha e a pá de cal foi o orçamento secreto. E Eduardo Cunha também foi quem inaugura essas emendas em 2015. Exato. Então, tudo, na realidade, é um projeto, né? E aí eu acho que a deteriorização desses poderes, eles vêm exatamente daí, né? Da questão de haver uma quebra, não sei se é um acordo mas de cavalheiros, assim como a gente falou aqui, mas há uma questão de ter mesmo uma alternância de poder, até para ter uma questão
mais democrática ali na presidência da Câmara dos Deputados. Mas vem junto com essa quebra essa questão das emendas, é inaugurado com Eduardo Cunha, e aí acho que vira um cabo de guerra com o Executivo que culmina no impeachment, no golpe, né, da presidente Dilma, que eu sempre costumo chamar de golpe justamente porque se comprovou depois que não havia crime de responsabilidade e a primeira mulher presidente sofreu impeachment no Brasil. Então, essa correlação de forças, essa questão de governabilidade é justamente pelo franco poderio que hoje tem o presidente da Câmara dos Deputados e ali manobrar o Congresso. Aliás, queria chamar a atenção aqui para um caso que estava acontecendo em tempos recentes, de que os próprios parlamentares, todos eles, não estavam tendo acesso a projetos que estavam sendo votados ali na mesa, a assessoria não conseguia ver, o projeto não entrava na pauta e era discutido em segundos. Acho que a gente viu isso até naquele PL que tratava do aborto, mas também em outros projetos. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, ele tem muito poder e, junto com isso, vem essa correlação, essa disputa de forças com o Executivo.